Levítico, capítulo 21. Diz assim a Sagrada Escritura, a partir do primeiro versículo, tá? Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai ou por seu filho, e por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós vamos ler agora a sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da leitura que nós vamos fazer de mais 4 capítulos deste livro precioso, e depois vamos orar, Senhor. Abençoe este momento, fale conosco, que o Espírito Santo nos abra a compreensão desses capítulos, nos faça entender a essência deles e aplique a nossa alma, aplique a nossa vida, e também as pessoas que vierem ouvir depois, Senhor, esta gravação, este estudo, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Pai, pelo sangue de seu Filho Jesus. Seja o seu nome, ó Deus, louvado, glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós vamos ler mais 4 capítulos, né? E eu não li o versículo 9, mas ele faz ainda parte desta sessão que eu li com vocês no início, que é: e quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana o seu pai, com fogo será queimado. Então, eu tenho falado para vocês nos últimos estudos que esta segunda parte do livro, a partir do capítulo 17, é uma parte ética, uma parte da vida prática, da santidade do povo, como o povo deveria viver. E a primeira parte, ela é mais voltada para o culto, para o culto no tabernáculo, como deveria ser. E essa segunda parte, então, é a parte prática, né? E a ligação dessas duas partes é exatamente que tudo é para Deus. Tudo, na verdade, é um culto. Tanto a vida a vida do povo no tabernáculo, o culto deles, deveria ser conforme a vontade de Deus. E um Deus santo, santíssimo, só poderia ser adorado por um povo pecador, sendo que esse povo, então, deveria ser cerimonialmente lavado, purificado de seus pecados, né? E tinha todas aquelas regras cerimoniais. E falamos o tempo todo que estas regras, estes animais, o sangue derramado, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas questões de pureza que nós vimos, pureza das doenças, da pele, das secreções, né? Enfim, todas aquelas coisas que nós vimos, não tocar no morto, os animais mortos, os animais puros e impuros, tudo isso apontava para a questão da necessidade de nós estarmos puros diante de um Deus santo, e de que somente o Senhor Jesus Cristo aqui iria verdadeiramente nos purificar, né? Então nós falamos isso muito aqui. E essa parte, ela encerra com o dia da expiação, a primeira parte, né? Que é o capítulo 16, que era o dia mais importante,
era o dia em que o sumo sacerdote, somente ele, entraria no Santíssimo Lugar. E também isso aponta para Jesus. Nós vimos aqui. Então, a partir do capítulo 16, nós vimos a questão, várias questões, como a questão da pureza sexual, a questão da vida do povo em relação ao próximo, várias leis. E agora nós vamos continuar falando dessa questão prática, quer dizer, o culto, aquele culto que era praticado, que era feito e deveria então ser santo ao Senhor, esse culto agora vai ter assim, uma ligação com a vida, um povo santo, um povo santificado no culto, deveria viver uma vida santa. Isso também aponta para a nova aliança, quer dizer, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, justificados, e agora a nossa vida toda deve ser uma vida dedicada a Deus, uma vida santa, pelo mesmo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela obra dele, porque tudo por ele, tudo é graça. Então, esses capítulos que nós vamos estudar hoje, nós vamos ler hoje, esses capítulos eles tratam dessa questão agora olhando para aquele homem ou para aqueles homens que deveriam ser exemplo de santidade, que eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, né? E depois nós vamos ver que existiam as festas, durante o ano existiam as festas do Senhor, que o povo deveria então, naquele calendário, preservar aquelas datas e praticar aquelas festas, mostrando que toda a vida da nação era em volta do Senhor, do culto, da adoração, tendo o sábado, que era então semanal, né, uma vez por semana, o 7º dia, e as demais festas que deveriam ser feitas nas datas durante todo o ano. Então, mostrando que toda a vida do povo era em volta do tabernáculo, do culto, da adoração ao Senhor. E o último capítulo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos ler, né, na verdade nós estamos fazendo uma leitura e algumas reflexões breves, é sobre a manutenção das lâmpadas acesas, do pão da mesa do Senhor e sobre a pena do pecado de blasfêmia contra Deus. Então vejam que tudo isso tem a ver com a vida prática e a vida de culto exatamente na relação dessa vida prática, tá? Bom, esses primeiros versículos que eu li com vocês, eles são versículos que tratam, irmãos, os 2 capítulos, conforme eu já falei para vocês, o capítulo 21 e o capítulo 22. São 2 capítulos que tratam do sacerdote, do sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes, eles eram, vamos dizer assim, aqueles que estavam no centro do culto e que, portanto, deveriam ser exemplo para o povo de Deus, né? Exemplo de santidade. Eles estavam sempre na presença de Deus, então eles tinham que ser um modelo de santidade diante do Senhor, em relação ao Senhor, diante do povo, melhor dizendo. E essas leis que nós temos aqui para os sacerdotes, elas diziam respeito à contaminação com o morto. Então, cerimonialmente, porque o pecado, qual é o salário do pecado? A morte. A morte vem do pecado. Então, tocar no morto, ter contato com o morto, contaminaria cerimonialmente. Então, as pessoas, os sacerdotes, eles não deveriam se contaminar por causa do morto entre o seu povo, a não ser por um parente chegado. Sacerdote. Tá? Então, parente chegado, como está aqui no versículo 2, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã virgem, chegada a ela, e que ainda não teve marido, por essas pessoas poderá se contaminar, ou seja, poderá estar ali, tocar no corpo e tudo isso, né? Ele, sendo o principal do seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Eles não deveriam rapar a cabeça, versículo 5, rapar a extremidade da sua barba, nem dar golpes de sua carne. Isso era o costume dos pagãos. Santos serão a seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor. Então,
a função deles era tão santa, era tão perto de Deus, que eles não poderiam se contaminar com morto, a não ser um morto muito chegado a eles, e não deveriam praticar essas coisas, e deveriam se abster disso, então, devido à função deles, tão próxima ao Senhor e de culto. Eles não deveriam tomar qualquer mulher, se casar com qualquer mulher, versículo 7, prostituta, desonrada, nem repudiada do seu marido, pois santo é o Senhor. Então, diz aqui, santificarás porquanto oferece o pão do seu Deus santo, será para ti, pois eu sou o Senhor que vos santifica, sou santo. Então veja que havia muitas restrições para eles. Quando a filha deles se prostituísse, que era um pecado grave, prostituição, ela deveria ser queimada. Por quê? Porque profana seu pai. Então veja que se exigia dele e da sua família também um padrão de santidade, porque eles estavam diante do Senhor. Agora, tem um detalhe aqui que eu quero dizer para vocês. Essas pessoas, elas eram imperfeitas, mas se exigia delas essa santidade, mas elas eram imperfeitas. E tanto que elas tinham, lembra que nós já vimos aqui, que oferecer sacrifícios por si, antes de oferecer pelo povo, né? Então, mas isso aponta para Cristo, o único realmente santo, o único sacerdote verdadeiramente que é realmente um sacerdote exemplo, alguém exemplo para nós, que nunca pecou, é apenas Cristo. Essas pessoas eram falhas. Mas observe agora que nós temos aqui os sacerdotes, né? Mas nós temos o sumo sacerdote, que é aquele que está num grau mais alto. Esse sumo sacerdote, a exigência dele, para ele, vai ser ainda maior. Porque olha o que diz aqui, a partir do versículo 10, acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim: e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele, eu sou o Senhor. Então, vocês observam que ele não podia tocar nem no parente próximo, sumo sacerdote. Os sacerdotes ainda podiam, mas o sumo sacerdote nem isso podia. Não poderiam se contaminar, porque eles eram sumo sacerdote. Então, a exigência para eles era maior ainda. O versículo 13 diz: e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúvo, repudiado, desonrado, prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor Moisés dizendo. Então, vejam que aqui, cada vez, né, que falou mais o Senhor Moisés, vai ter mais recomendações. Por isso que eu dou mais uma parada aqui. Então, a exigência para os sacerdotes era de santidade cerimonial. A filha não podia ser uma prostituta, eles não podiam casar com qualquer mulher. E para o sumo sacerdote era maior, porque não podia nem ter contato com o corpo de um parente próximo. Agora vamos ver como essa questão da santidade cerimonial continua com os sacerdotes. Acompanhe comigo agora a partir do versículo 16. E note que essa espécie de fórmula falou mais o Senhor Moisés dizendo, e aí vem a lei, mostrando que isso não vinha da mente daquelas pessoas, mas vinha da palavra do Senhor nosso Deus. Então diz assim: falarão, verso 17, dizendo: ninguém da tua descendência nas suas gerações que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, coxo, de nariz chato, de membros demasiadamente compridos, o homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão ele comerá do pão do seu Deus, tanto o santíssimo como do santo. Porém, até o véu não entrará,
nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários. Portanto, eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então percebam que essa santidade também é em relação aos defeitos físicos. Por quê? Os defeitos físicos contaminariam cerimonialmente também o sacerdote. Então, assim como os animais, vocês lembram que nós já lemos várias vezes, assim como os animais não poderiam ter nenhum defeito, mas eles tinham que ser perfeitos, né, fisicamente, assim também o sacerdote. Então, veja a exigência para o sacerdote. Eles poderiam comer do pão, mas não entrar, como diz aqui, até o véu não entrará. Tá? Então, em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Ninguém da tua descendência que houver defeito. Então, o que esse primeiro capítulo mostra? Que os sacerdotes, eles tinham que ser cerimonialmente santos, não tocando no morto, no caso dos sacerdotes, não se contaminando com o morto, apenas da própria família, mais próximos da família, mas o sumo sacerdote nem isso, não se casando com qualquer mulher. A filha sendo prostituta dos sacerdotes teria que ser morta. Eles não poderiam ter aqueles costumes pagãos e não poderiam ter defeito. Então, tudo isso mostra a santidade do sacerdócio. Aqui era uma questão cerimonial, irmãos, mas evidentemente isso aponta para a santidade moral, ou seja, isso aponta o quê? Duas coisas. Primeiro, que nós precisamos de um sacerdote santo, e é por isso que Jesus é santo. Porque somente um santo pode nos representar diante de Deus. E só Jesus é absolutamente santo. Né? Em segundo lugar, isso se aplica a todos os líderes da igreja. Eles devem ser exemplos. Na Nova Aliança estou falando, né? Na Nova Aliança, isso se aplica aos líderes da igreja, que devem ser exemplo para o povo de Deus, de santidade e pureza. Mas tem mais uma coisa aqui. A Bíblia mostra, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que todos nós cristãos somos sacerdotes de Deus para o mundo. Então, todos nós devemos viver uma vida de santidade, tá bom? Pela obra de Cristo Jesus na cruz, pelo poder do seu Espírito Santo. Então, esse Deus, o que isso aponta? Que esse Deus que nos salva em Cristo nos leva a uma vida santa, que o povo dele, ele está levantando um povo santo. Tá? Capítulo 22, que nós vamos ver que aqui continua falando dos sacerdotes e da pureza que eles tinham que ter cerimonial na presença de Deus. Vamos ler então, acompanhe comigo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão, veja que sempre tem essa fórmula, né? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, mostrando que é a palavra de Deus. Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face, eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas até o que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que saiu sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo a toda a sua imundície. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que por isso não levem o pecado e morram nele, havendo profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos da sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá,
mas nenhum estranho comerá dele. Quando alguém por erro comer coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui é sobre o comer do que foi dado ao Senhor, né? Então o homem, quem é que não podia? Diz aqui o versículo 3, o homem que entre as vossas gerações de toda a vossa descendência chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, que a alma será extirpada. Então o leproso, tiver fluxo, não poderá comer até que seja limpo, como também o que tocar uma coisa imunda, versículo 4, que tocar algum réptil imundo, o homem que tocar, ele será imundo até a tarde, versículo 6, eu vendo o sol se posto, será limpo e depois comerá das coisas assim, porque é o seu pão. Não poderá comer o corpo morto e dilacerado, guardarão os meus mandamentos, vejam que eu sou o Senhor que os santifica. Vocês percebem? Tudo tem a ver com a santidade do Senhor. Versículo 9. O estranho não poderá comer das coisas santas, o hóspede, versículo 10, nem um diarista, mas se o sacerdote comprar alguma pessoa com seu dinheiro, ela comerá delas, versículo 11, ou que nascer em sua casa, versículo 11. A filha do sacerdote, quando casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta, casar com um estranho, versículo 12. Mas quando for viúva ou repudiada e não tiver filho, se houver tornado a casa, aí sim poderá comer do pão do seu pai, versículo 13. Se alguém comer por erro, dessa forma as coisas são sem poder ter comido, sobre ela se acrescentará uma quinta parte, versículo 14. E veja que o resultado é tudo isso, por quê? Versículo 15, assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem levarão sobre si a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas. Então, aquelas coisas santas não podiam ser comidas por qualquer pessoa, e cerimonialmente impura, ou pessoa que não fizesse parte daquela família ali do sacerdote, né? Irmãos, então veja que tudo era feito com santidade. O sacerdócio, as coisas oferecidas, o sacerdote não podia tocar no morto, vimos no capítulo passado, no anterior, tinha que se purificar cerimonialmente, estar puro cerimonialmente, não podia casar com qualquer mulher. Agora as coisas santas não podia ser comida por qualquer pessoa, entendeu? Então veja que tudo era feito porque Deus é santo e essas pessoas tinham que então cerimonialmente estar em santidade, não apenas cerimonialmente, mas uma vida de santidade, uma vida prática de santidade, né? Agora vamos ver as leis, mais leis, vamos estar aqui até na minha Bíblia, títulozinho, a leis acerca dos sacrifícios, verso 17, leia comigo. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel e dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras, nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico do Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou uma oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso, o sarnoso, o cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém o boi ou o gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Machucado, moído, despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor, nem fareis isto em vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus, de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés:
Quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe, depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também o boi ou o gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, oferecereis na vossa vontade. No mesmo dia se comerá, dele não deixareis ficar até pela manhã, eu sou o Senhor. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Veja sempre a ênfase na santidade, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então aqui sobre as ofertas. As ofertas que o povo deveria dar não poderiam ter defeitos, a não ser a oferta voluntária. Está aqui... versículo 23, tá? Mas quanto ao resto, não. E não deveriam receber do estrangeiro nenhum alimento, porque já estava contaminado cerimonialmente. Veja, o que nós percebemos aqui? O sacerdote, ele deveria ter um procedimento de não se contaminar com o morto, de não casar com qualquer mulher e não ter os costumes pagãos. Eles não poderiam, ninguém poderia comer daqueles sacrifícios contaminado cerimonialmente também. Com tudo aquilo que a gente já viu, leproso, alguma secreção, não poderia comer do alimento, tá? E as ofertas não deveriam ser de qualquer jeito, mas animais perfeitos, tá? E lá no capítulo anterior ainda, o próprio sacerdote não poderia ter defeito. Será que vocês conseguem imaginar comigo agora? Por que isso? Porque Deus, ele é o quê? Santo, e Deus não aceita imperfeição nenhuma. Essas imperfeições físicas, né, ou do alimento ali, ou dos animais, ou do próprio sacerdote, as questões físicas que apontavam para a imperfeição cerimonial, na verdade apontam para o quê? Para que Deus é santo e ele não pode estar na sua presença nada defeituoso, nada imperfeito, nada, porque aponta para o quê? Para o pecado, para a iniquidade. Então, o sacerdócio tinha que ser santo, as ofertas tinham que ser santas. Agora eu pergunto para vocês, quem é santo? Só Cristo. Então tudo aponta para Cristo, vocês percebem? Então, é sempre importante nós observarmos que o livro de Levítico inteiro, eu estou enfatizando isso durante todos os nossos estudos, porque é isso que está mostrando aqui. Só Cristo é o sacerdote sem defeito. Por isso que os animais tinham que ser sem defeito, porque Cristo viria sem defeito. Por isso que o sacerdote não podia ser coxo, ter algum defeito físico, porque Cristo deveria ser perfeito. Por isso que os sacerdotes, eles não podiam se contaminar com o morto, porque Cristo não iria se contaminar. Por isso que não poderia ser oferecido um animal do estrangeiro, e não poderiam ser comidos qualquer alimentos ali, melhor dizendo, não poderia qualquer pessoa comer dos alimentos, mas apenas aquelas que estavam santificadas cerimonialmente, ou faziam parte ali da casa do sacerdote. Então, irmãos, o que isso mostra? A santidade do Senhor Jesus Cristo, que ele foi o Cordeiro Santo que foi derramou seu sangue para a nossa salvação. Sem isso não tem salvação, porque Deus é santo. E nós só podemos comparecer na presença de um Deus santo através desse sumo sacerdote santíssimo. Agora, isso aponta, eu quero repetir também o que eu falei ainda há pouco, que os líderes da igreja são santificados também em Cristo, não são perfeitos, claro, mas devem ser exemplo de santidade, são santificados em Cristo, que toda a igreja, na verdade, está sendo santificada no Senhor Jesus Cristo. E nós somos um sacerdócio santo diante desse mundo pecador. Tá? Deus está fazendo uma obra de santidade, chamando para si um povo santo na presença dele. Então, isso tem a ver com a parte prática, ética do povo? Sim, porque o culto, o sacerdote tem que ser exemplo de santidade cerimonial e prática também. Tá? Então, tudo tem a ver, essas coisas na verdade estão entrelaçadas. A primeira parte do livro é mais
questão do culto em si, a segunda parte mais ética, como nós temos enfatizado, mas essas coisas estão entrelaçadas, como eu já falei. O culto santo e o povo vivendo uma vida santa. Agora, vamos olhar o capítulo 23. O capítulo 23 ele fala das festas, tá? E as festas, elas também estão envolvidas nessa questão da santidade, porque as festas elas eram anuais, então elas mostravam o seguinte, que o povo de Deus, a vida de Israel era em torno do culto, da adoração, e o povo era um povo santo, né? Por isso que tinha essas festas. E essas festas, elas tinham um significado. É bem parecido com a nossa ceia, tá? E a ceia, ela lembra a morte de Jesus. E essas festas lembram fatos da história do Êxodo, do que aconteceu, e também, não somente apontam para o que aconteceu, mas são profecias sobre Cristo. Eu vou mostrar para vocês. Essas festas, elas apontam para o que iria acontecer com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vejam, e quais são essas festas? Nós temos 3 festas principais: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, tá? E entre essas festas tínhamos algumas cerimônias que estavam ligadas a essas festas e que estavam ali entre elas e que deveriam também ser cumpridas durante o ano do povo de Israel. Então vamos ler, né? É claro que, sempre eu digo isso para vocês, a gente não pode detalhar demais nossas leituras aqui na quarta-feira. São leituras, nós vamos lendo, destacando alguns pontos, mas vamos tentar, mais uma vez agora nesse capítulo, realmente mostrar o ensino aqui dessas coisas. Acompanhe comigo o capítulo 23. Veja o que Deus diz. E depois disso falou o Senhor a Moisés. Sempre esse tipo de fórmula dizendo que Deus falou, que Deus ordenou, que tudo que Moisés estava falando era a palavra de Deus. Veja, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Eram santas convocações, né? Mas eram também festivas, eram também momentos de alegria, era uma alegria santa, era uma alegria de regozijo na presença de Deus. Nem falei aqui, falei das festas, mas vejam que a primeira, vamos dizer assim, santa convocação é o próprio sábado. Olha o versículo 3. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação, nenhum trabalho farei, o sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, primeira convocação é semanal. Vejam que toda a vida do povo girava em torno do culto, inclusive toda semana, porque toda semana tinha que ter o sábado do Senhor, o dia do descanso. Tá? Vamos continuar. Agora vem a Páscoa, versículo 4. Estas são as solenidades que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então aqui é a Páscoa. E eu não preciso dizer para vocês, porque nós já vimos aí várias vezes, né? desde a instituição, lá no capítulo, melhor dizendo, no livro de Êxodo ainda, que essa Páscoa, ela deveria ser uma lembrança da libertação de Israel, né? E a festa dos pães ázimos, ela era ligada exatamente à Páscoa, né? Agora, vamos ver uma outra cerimônia que aí já a oferta das primícias, né? Os primeiros frutos, né? Versículo 9 diz: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor.
E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis o pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de semear, de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, no primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Né? Então, veja, aqui nós temos a oferta das primícias e também o fim da colheita depois de todas aquelas semanas. Tá? Então, o que era isso? Era gratidão ao Senhor pela bênção que Deus, porque Deus é que dá o pão, Deus é que faz crescer o alimento, crescer o fruto da terra. Então, era uma festa de gratidão. A Páscoa era gratidão pela libertação. E aqui a gratidão pelo pão, pelo alimento, as primícias, o final. E vejam que esse culto estava sempre atrelado. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo, ele resumiu o mandamento, os 10 mandamentos, em amar a Deus e amar ao próximo. Né? E, portanto, eles deveriam pensar no pobre. Quando eles fizessem a colheita, eles deveriam deixar parte dela para o pobre. Vamos ler de novo o versículo 22, que diz: e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a gente tem que pensar também no pobre, deixar para o pobre, inclusive, meus irmãos, para o estrangeiro, né? Bom, e aí tem a santa convocação, tem o sonido das trombetas chamando o povo para essa santa convocação, e aí vem então o dia da expiação em seguida, o versículo 26 que diz, então, nós já vimos o quê? Páscoa, as primícias, o final da cega, né? E agora tem as trombetas que tocam, e aí vem o dia da expiação, que é outro dia importantíssimo, anual para o povo de Deus, que nós já estudamos lá no capítulo 16, lembra? Toda aquela cerimônia que tinha que ser feita nesse dia. Vamos ler o versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, sempre essa fórmula, falou o Senhor, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor, e naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas. Ao 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então nós temos aqui, meus irmãos, o dia da expiação. Lá no capítulo 16,
tinha todo aquele cerimonial para o sacerdote fazer. Aqui é uma recomendação, já tendo dado aquele cerimonial para o povo. E era um dia de se afligir, de fazer jejum, possivelmente, de arrependimento, e sabendo que era um dia em que Deus purificaria os pecados do povo cerimonialmente. E nós já vimos que isso aponta para Jesus, né? Agora vem a festa dos tabernáculos. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel, versículo 34, 33 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, sempre essa fórmula, faço questão de destacar. Falou aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição, nenhum trabalho servil fareis. E estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons e além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis as festas do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Então, nós temos, meus irmãos, aí, essa última festa, que é a festa dos tabernáculos, e era para lembrar o povo de que eles viveram em tendas durante muito tempo no deserto. Eles não esquecessem disso. Então, eu até esqueci de citar aqui, né? Durante a leitura, a questão da festa do Pentecostes, né? Então, nós temos, meus irmãos, aqui, estas festas. A festa da Páscoa, a festa, e logo em seguida a Páscoa dos Pães Ázimos. Então, ela lembrava o quê? A libertação do Egito, e ela aponta para a Páscoa, para o Cordeiro, que é Cristo, a libertação do nosso Egito, que é o pecado. Vamos acompanhar agora isso aqui, tá? Essa explicação que eu quero dar para vocês. A festa das primícias e da colheita, aí tem o Pentecostes também, e tudo isso aponta para a bênção de Deus, para o fato de que Ele nos dá o pão. E vocês lembram o que aconteceu no Pentecostes, né? O Pentecostes foi a vinda, no Atos dos Apóstolos, do Espírito Santo. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz que se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Então, essas festas apontam para o pão, apontam para a dádiva de Deus, e a maior dádiva, que é espiritual, que é o Espírito Santo. O dia da expiação é o dia da purificação anual, aponta para a purificação que vem do Senhor Jesus Cristo. E o dia, deixa eu ver aqui se eu não esqueci, e a festa dos tabernáculos aponta para a peregrinação. Isso provavelmente, irmãos, aponta para o fato de que nós também nesta vida somos o quê? Como cristãos? Peregrinos. Nós vivemos em quê? Diz lá em Hebreus, vivemos em tendas. Vocês percebem que tudo tem um sentido quero destacar aqui, para
a nova aliança, né? Irmãos, capítulo 24, que é o último que nós vamos ler hoje, e para encerrarmos aqui, continuamos semana que vem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomará da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de 1 efa, e as porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Sobre cada fileira as porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel e por aliança perpétua, e será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então, as lâmpadas tinham que estar continuamente acesas, e tinha o pão da proposição, e este pão, o que isso aponta? Luz e pão. A luz, que é Cristo, e ele também é o pão da vida. Podemos acreditar aqui nesse aspecto. E o versículo 10, e apareceu no meio dos filhos de Israel, essa é a última parte que nós vamos ver agora, a questão da blasfêmia. Apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouvirem porão suas mãos sobre a sua... porão suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matará alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Então, meus irmãos, nós temos aqui a questão da blasfêmia, era apedrejamento. O texto aqui foi de um homem que discutiu com um israelita, mas ele era filho de uma mãe israelita e de um homem egípcio. E isso aí já mostra o casamento misto, né? O problema que dá. E aquele homem blasfemou, e a lei que o Senhor deu era que os que blasfemassem contra o Senhor deveriam ser mortos por apedrejamento. Os que matassem animais, os que matassem alguém deveriam morrer. Aí vem algumas leis aqui, que na verdade já vêm sendo postas ao longo do Pentateuco, que matar um animal restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, assim lhe será feito. Esse versículo 20, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, mostra que deve ser proporcional a pena ao crime cometido. A justiça está em que haja essa proporção, né? E não se puna a mais a pessoa, além do crime da pessoa, questão de justiça, tá? Então, meus irmãos, encerrando aqui, nós observamos que isso também mostra a santidade de Deus, que o nome do Senhor não poderia ser blasfemado, e a santidade da vida humana, porque o homem, lá como de Gênesis ainda, é feito à imagem
semelhança de Deus, e a sua vida deve ser preservada. Tá bom? Então, encerrando hoje, o que nós aprendemos aqui? Que Deus é santo, que o povo todo deveria viver uma vida santa. Isso tem a ver com o cotidiano, mas o cotidiano está ligado ao culto sempre. Sacerdotes deveriam ser santos, os alimentos deveriam ser tratados com santidade, os alimentos oferecidos no culto, e as festas deveriam ser observadas, cada um com significado, e as lâmpadas deveriam estar continuamente acesas, pão deveria ser também continuamente preparado ali, e a blasfêmia não era admitida. Tudo isso mostra a santidade de Deus, a santidade do povo de Deus, mas tudo aponta, de uma forma ou de outra, eu procurei mostrar aqui no estudo hoje, para Jesus, que é aquele que cumpre todas essas festas, essas promessas, esses sacerdócios, tudo que está aqui escrito, se cumpre em Cristo. Vocês percebem isso? Tá? Eu queria deixar isso bem claro. Tudo isso se cumpre em Jesus. E Jesus é aquele que nos representa diante do Pai. Ele é o único santo, na verdade. E é aquele que pode nos santificar, porque Ele é santo. E Ele morre no nosso lugar. Ele nos justifica, Ele nos santifica. E Ele nos liberta da nossa impureza, do nosso pecado. E nos torna povo santo diante de um Deus santo. Graças a Deus por isso. Pela graça. Não por nós, mas tudo pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais nesse ensino, né? Senhor, muito obrigado, porque hoje nós podemos aqui ler, meditar em mais 4 capítulos. Senhor, estamos caminhando neste livro maravilhoso. Pedimos, Senhor, que essa simples leitura, com algumas breves explicações que nós estamos procurando dar, tudo aquilo que seja realmente sua palavra, o Senhor venha usar, Deus, para edificar nossa alma, nós que estamos aqui hoje neste lugar, mas também todas as pessoas que vierem ouvir esse estudo, Senhor, abençoa, santifica, que todos creem em Jesus, que todos sejam santificados em Cristo, nós possamos estar sendo preparados como um povo santo na presença do Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, que assim seja, e seja louvado o seu nome em Cristo. Amém.